Sabes, esta teoria do Benfica, deste Benfica em autoelogio, muito complacente consigo próprio e muito senhor de si, é aquele Benfica, já disse isto, aquele Benfica que menos me assusta. É o Benfica que nunca me assustará. Nós temos que ter que decidir aqui uma coisa. Ou falamos sobre futebol, ou falamos sobre suposições. Podemos falar sobre realidade, ou falamos sobre o sobrenatural. Eu julgo que o Benfica, semana a semana, tem vivido com uma enorme expectativa, uma enorme crença também, que o Porto caia. Eu compreendo o nervosismo como um sintoma de alguma fraqueza, mas fico preocupado quando o nervosismo é sintoma de doença. O que é Flores tinha grandes exibições na conferência de imprensa. Bom, neste caso não se pode dizer isso com essa propriedade, porque o Jesus não chega lá. Mas o Jorge Jesus tem belíssimas exibições após o jogo, mas não chega à conferência de imprensa. Fica ali numa espécie de... Fica quase a entrar para o túnel. Quanto no outro jogo, o árbitro não viu, ou terá dito que não viu. Aqui, caramba, as imagens são esclarecedoras. O árbitro viu, o Escabelinha viu, o árbitro tem que relatar isto. Vai não ser de seja vesgo. Vai não ser de seja vesgo. Vai não ser de seja vesgo. Não, desculpa. Tu sabes o que é que o árbitro relatou? António Pedro, mas sim, tu não me tomes por alguém que desvaloriza o futebol do Benfica. O Porto deste ano tem mais 7 pontos que o Benfica... Como é que eu posso apelidar o Benfica do ano passado? Se este é extraordinário, o ano passado vai ser sobrenatural. O Porto este ano, à 21ª jornada, tem mais 7 pontos que o Benfica sobrenatural da época passada. O Porto este ano tem mais 16 pontos que o Porto da época passada. O Porto este ano, e do ano passado, vai há 30 jogos sem perder. O Porto este ano é o que mais remata a baliza. É curioso. É muito curioso. É muito curioso, porque fala-se do festival ofensivo do Benfica. Este Benfica, excessivo, em hipérbole, é um Benfica nervoso, porque não se contém, porque não se aguenta. E, portanto, eu acho que este Benfica é um Benfica que convém aos adversários. E mesmo assim, mesmo assim muito medo ao Porto. Tem como grande objetivo a Taça da Liga, que eu penso que é porque é isso que o Benfica está condenado a ganhar este ano. Taça da Liga. Eu acho que sim, acho que o Benfica ganha a Taça da Liga. Achas que sim? Escamotear isso, atirando areia, tentando encher com um grande buraco com areinha. É muito simples. Falar das arbitragens quando há um jogo. Agora, nestes jogos em que o Benfica é beneficiado, eu não vejo o Benfica falar de arbitragem, como não ouvi o Benfica falar de arbitragem no jogo com o Passos Ferreira, como não ouvi com a Académica quando marca um gol. Mas, fundamentalmente, o facto de ter colocado o James e ter colocado atrás do Falcão e do Hulk, aliás, como já tinha feito atrás do Falcão e do Walter no jogo com o CSKA de Sófia, onde também pôs o James a jogar como número 10, no fundo como uma espécie de número 10, ganhou o jogo ali. Eu acho extraordinário este exercício de memória do António Pedro, porque o António Pedro consegue, no ano 2011, trazer para aqui um texto de um jornalista espanhol, diretor adjunto da Marca, segundo eu sei, não é? O nome, diretor adjunto da Marca. Correto? Diretor adjunto da Marca, que é um texto que eu me lembro de ler em 2008. Então, trazes para aqui em 2011 um texto de 2008. Deixa-me dizer que nesse ano o Benfica ficou a 17 pontos do Porto. O texto é 2008? O texto é 2008. Esse texto é de 2008. Eu lembro-me disso. Lembro-me dessa coisa da Juventus e do Porto. Esse texto é de 2008. Portanto, este texto é um texto podes ultrapassar a ponte. Não, quer dizer, como é evidente... A Ponta Luísa de 1886, penso eu. Há pontes novas. Ultrapassa a ponte. Não, tu podes ultrapassar a ponte, inclusive, porque tens aqui jornalistas em Portugal que escrevem o mesmo ainda hoje. As coisas viram um texto de 2008. E tu conheces bem os jornalistas, sentaste com ele numa reunião, com eles, numa reunião de emergência do Benfica, no 11 de setembro de 2010, penso que era o 11 de setembro, tu conheces-los bem, dizes que não lês o jornal, e se calhar por isso é que trazes para aqui o Diário de Notícias com... O Porto tem 10 vitórias seguidas. Tem um ciclo de 20 vitórias e 2 empates, o maior ciclo sempre no Porto desde há 38 anos. O Porto tem 11 pontos de vantagem, tem mais golos marcados, tem menos golos sofridos, tem menos golos sofridos fora de casa, 2. O Porto tem mais 18 pontos, salvo erro, do que a época passada. Tem mais 7 pontos à 22ª jornada que o Benfica, o extraordinário Benfica, o mítico Benfica do ano passado. O Foco do Porto passa as fases da Liga Europa com distinção e mesmo a única derrota que tem, com enorme azar no jogo, não significa rigorosamente nada nos objetivos do Porto na Liga Europa. O Porto tem 66, ganha 62 pontos. Eu acho que isto é tão evidente. Isto é da Federação de Estatística. É tão evidente. Esta contagem é tão evidente e tão simples e tão absoluta que me custa um bocadinho que o Benfica aponte para erros terceiros, como se não bastassem 2 Ligas dos Campeões, 2 taças intercontinentais, uma Supertaça Europeia, uma Liga Europa em 25 anos,
sobretudo comparando com o exemplo do Benfica, que não ganha nada há cerca de 50 anos, eu gostaria de dizer que não me passa pela cabeça senão condenar veementemente o que se passou com o vice-presidente do Benfica, Rui Gomes da Silva. Não acho que seja possível, sequer, que se tenha outro tipo de atitude. Seja uma intimidação, seja uma agressão que se tenha passado. Para mim, eu confesso que a intimidação é suficiente. A intimidação basta. Quer dizer, eu acho que é absolutamente inaceitável, entristece-me e coloca as pessoas numa posição, coloca os cidadãos numa posição absolutamente inaceitável. E, portanto, isto não se passa no Porto, não condeno isto como portuense, não condeno isto como portista, condeno isto como cidadão. Acho absolutamente violentamente esta violência. Só acho estranho que perante tantos casos similares, iguais ou parecidos ou piores, nunca esses casos tenham sido capa de nenhum jornal. Isso eu acho muito estranho. E é também esta discrepância, esta diferença de tratamento, este sonegar da informação, esta partidarite de algumas pessoas ao ver o futebol, na qual eu não quero incluir nenhum dos 4 aqui presente, que faz com que estas coisas também aconteçam. Começa a não haver palavras para descrever este estado de situação e este clima. E, portanto, eu acho que nós temos que ser absolutamente veementes na condenação do clima que se instalou no futebol português. Há ou não há, eu pergunto, se não há uma alteração à verdade quando se não colocam as coisas na sua verdadeira dimensão. Quando não se compara o igual com factos semelhantes. Quando não se dá o mesmo tratamento a factos iguais um ano depois. E, portanto, eu trouxe estes pequenos exemplos. Podemos começar, por exemplo, pela capa da Bola de hoje, onde se lê: Vieira atingido, atentado na A41 à comitiva do Benfica. Nada a dizer. Capa da Bola de há um ano atrás. Na altura em que o Presidente do Futebol do Porto foi... pedras caíram sobre... partindo também o vidro, atiradas de um viaduto ao carro do Presidente do Futebol do Porto. Capa da Bola. Com alguma dificuldade, eu consigo ver aqui carro de Pinto da Costa e autocarro dos Dragões apedrejados. Está aqui. Não é para todos, nem todos conseguem ler. Capa do Record de hoje. Terror na autoestrada. Capa do Record do ano passado. Com alguma dificuldade, viatura de Pinto da Costa e autocarro desapedradas. Está aqui. Isto são páginas A3, portanto, já para que nós consigamos ler estas notas de rodapé. Isso é o tamanho real do jornal, não? Sim, mais ou menos. Jogo. Hoje. Carro de Filipe Vieira apedrejado na A41. Violência. Para quem diz que o Jogo é um jornal partidário ou de clubite, aqui fica a prova que é um jornal extremamente equilibrado. Está aqui. No cantinho. Sim, num cantinho. Eu vou-te mostrar a capa do Jogo hoje. Há duas capas no jornal do Jogo. Há uma capa em Lisboa e outra em Lisboa. Porto. É que Lisboa tinha a sondagem do Desculpa. Podia haver um engano e certo outro dia. Isso é que eu estranho. Há duas capas no... A capa do ano passado, depois do acidente com o carro do Presidente do Futebol do Porto. Bom, onde é que está? Autocarro dos Dragões e automóvel de Pinto da Costa, a casa parada na A5, aqui embaixo uma nota de rodapé. Portanto, temos 3 notas de rodapé e capas. E com isso tu queres dizer, Miguel, que para concluir e para avançar? Com isto eu quero dizer que isto é absolutamente inaceitável. Ou isto é aceitável? Eu não te vou perguntar a ti enquanto jornalista, eu pergunto aos meus companheiros de tribuna se isto é aceitável. Se este tratamento de coisas que são rigorosamente iguais, um apedrejamento num viaduto a um carro de um presidente de um clube, pode ser tratado um ano depois, 1 ano e 2 meses depois, de uma forma tão dispar. Isto é aceitável, isto é jornalismo, isto é informação, isto é verdade. A verdade não tem dimensão.